Bora fechar o vídeo com informação importante sobre o Corinthians, quase 2 meses depois da conquista do título paulista, e o Corinthians ainda não quitou o prêmio prometido aos atletas pela taça. É muito comum no futebol brasileiro que qualquer título seja ou signifique uma premiação. No caso específico do Corinthians, os titulares com mais partidas teriam direito a mais ou menos um prêmio de R$400 mil. Pois bem, diante da escassez de receitas e de uma dificuldade muito grande com o fluxo de caixa, o Corinthians até aqui não conseguiu fazer a quitação desse prêmio. Vale a lembrança de que o Paulistão assegurou ao Corinthians R$49 milhões. Foram 44 milhões de cota pagas pela federação e mais 5 milhões pelo título, embora o título paulista tenha assegurado somente para o Memphis Depay direito a R$4.700.000 livres de impostos. Essa cláusula consta no contrato entre Corinthians e Memphis. Qualquer título ele assegura R$4.700.000 livres de impostos. Tem mais uma informação importante sobre o Corinthians que mostra a instabilidade financeira do clube. As meninas campeãs da Libertadores da América do ano passado, em outubro de 2024, também têm prêmios atrasados. Ficou combinado uma premiação de R$175 mil para cada uma das jogadoras em 6 parcelas. Só que as parcelas de abril e maio estão em aberto. Informação trazida pelo site Meu Timão. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há duas respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos R$5 milhões. Bora falar agora sobre o Corinthians. O presidente Augusto Melo respondeu se pode renunciar à presidência do Timão. Enorme pressão, 4 processos de impeachment, investigações da polícia mostrando que o Timão enviou dinheiro para uma empresa ligada a uma facção criminosa, enfim, um verdadeiro caos. E nessa sexta-feira, o Augusto convocou a imprensa para apresentar seus 4 novos diretores. São eles: o Alexandre Germano, diretor financeiro, o Wanderson Salles, diretor de marketing, o Ricardo Jorge, diretor administrativo, e também o Sérgio Murilo, diretor institucional. Eles repõem saídas de pessoas que perceberam que o barco estava afundando e decidiram ir embora. Em meio a essa entrevista, o Augusto respondeu algumas perguntas, entre elas se ele cogita pedir a renúncia diante de tanta pressão. Tem votação de impeachment marcada para o dia 26. E a resposta do Augusto Melo foi, abre aspas, jamais. Não tem nenhum problema, não tenho nada a ver com tudo isso, jamais renunciaria, estou aqui em prol do Corinthians e não preciso do clube, e eu vivo para o Corinthians. Trouxe vários patrocínios, porque nos outros patrocínios que eu trouxe não existiram problemas. Ele quis se referir ao caso Vaidbet, que virou alvo de uma investigação policial e aponta lavagem de dinheiro, furto e também formação de quadrilha, que envolve o presidente Augusto e mais 2 diretores, Sérgio Moura e Marcelo Mariano. O Augusto Melo, nessa entrevista em que garante que continua no cargo, ele também afirmou, revelou, que recusou nos últimos dias uma proposta de 14 milhões de euros por um jogador da base. Segundo ele, esse jogador nunca chutou uma vez no time profissional. Eu confesso que vejo com enorme desconfiança essa informação. Para mim, mais uma das mentiras do presidente. Até porque o Corinthians, em enorme dificuldade financeira, teria que vender um atleta nessas condições para tentar aliviar seu caixa. Só para completar, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, reclamou do fato de o Augusto ter divulgado os balancetes de janeiro e fevereiro sem aprovação dos órgãos internos
parece que o Augusto continua desafiando o Core, o Conselho Fiscal, entre outros. Embora os números tenham sido bons, superávit de 12 milhões e 100 mil reais nos 2 primeiros meses do ano, com o superávit maior do departamento de futebol, que precisou cobrir custos de outros departamentos. Bora falar agora sobre o Corinthians, com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Yuri Alberto. E a imprensa portuguesa noticiou, desde a manhã dessa quarta-feira, de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, eu liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.